Risada. Vou falar sobre um assunto que me perguntam muito, principalmente quem me segue lá nas outras plataformas, porque eu sempre mostro a frente da minha casa, a estrada, o riozinho que passa bem pertinho da minha casa. Eu moro no Vale do Taquari, sim, famoso pelas enchentes. A maioria me pergunta, mas ali não vem enchente? Antes do fato de 2024, né, maio, mas aqui começou em abril, né, vocês já vão saber por quê. Eu dizia assim, eu moro no Vale do Taquari, meu município não tem rio, que a gente sabe que o Vale do Taquari é banhado pelo rio Taquari, famoso, infelizmente, por várias enchentes. E aqui não tem risco nenhum de enchente, até acontecer o fato de 2024. Então eu vou deixar o máximo de vídeos e imagens que eu consegui, que eu tenho guardado aqui no meu celular, para deixar aqui quando o pessoal fica curioso. Gente, eu também teria curiosidade, então tá tudo bem. Esse riozinho que passa perto da minha casa, na verdade, não é um rio, né? Eu nunca sei pra onde olhar aqui, então me perdoe que eu vou desviar o olhar, o celular assim, na horizontal me atrapalha. Eu sei que a câmera é aqui, mas eu fico olhando pra cá, então tá tudo bem, né? É um arroio. Sim, aqui a gente chama de arroio. Os arroios têm nomes e estão registrados, inclusive, nos livros. Os arroios têm nome, esse arroio também tem nome, eu vou me preservar a não falar detalhes. E tem sangas também, então arroios são tipo uns rios, e eu acho que em alguns lugares as pessoas chamam de riacho, mas aqui é registrado historicamente como arroio, tá? Então eu não tô tirando a informação do meu fiofó. São tipo rios, só que em menor volume de quantidade de água e em extensão também. E tem as sangas, que são menores ainda, essas não têm nomes, que são tipo uns arroios menores em volumes e menores em extensão também. Então aqui na frente da minha casa passa o arroio, e lá logo do outro lado, lá na minha tia, né? Lá perto da minha falecida nona, que é logo ali, passa uma sanga, né? Então a gente meio que fica ilhado aqui. Dia 29 começou a chover, no dia 30 choveu muito, eu fiz vídeo. Só pra vocês saberem mais ou menos como era antes, eu vou deixar alguma coisa que eu consegui aqui, né? Era cheia de árvores aqui na minha frente. A gente já tinha acontecido uma enchente em novembro, né, de 2023, que tinha derrubado bastante pedra aqui no rio. Eu fiz questão de dar uma ajeitada, de tirar os galhos que ficaram entupidos ali, sabe? Que cai galho de árvore, árvores dentro. E isso não é legal para quando dá uma chuvarada, entupir em alguma ponta. Então a gente fez todo esse serviço de tirar e a gente chamou de nossa piscina natural, brincando, mas no fato de cuidado e de preservação. Tem gente que não entende, tem que deixar claro isso. A gente tirou os galhos, as coisas, as árvores a gente deixou todas inteirinhas e sempre cuidou muito bem da nossa frente, porque para nós era um tesouro. Inclusive, meu filho aprendeu a nadar ali, gente. A gente fez ali e para nós era maravilhoso, a gente cuidava muito, preservava muito. Então era assim, e eu mostrava nos meus vídeos, mas não tem risco de enchente, não, gente, aqui é tranquilo, tudo mais, não tem fatos históricos. O arroio nunca nem extrapolou na estrada, e dava a sensação até que era mais longe, porque tinha muitas árvores, então era assim. Então no dia 30 de abril começou a chover muito aqui, eu fiz vídeo mostrando que tava subindo. Eu até achei assim, nossa, né, de boa, né, tá quase extrapolando na estrada, nossa. E de noite começou a chover forte. Era um barulho de estralos e crete, crete. E como a gente nunca passou por essa situação, eu fiquei acordada. Mas eu dizia, ai, que barulho estranho, né? Tá rolando pedras no rio, porque as pedras rolam quando vem muita chuva assim, tá rolando pedras, que estranho. Eu não conseguia dormir, óbvio, eu já tenho um problema com ansiedade, mas nunca me passava pela cabeça que o rio já tinha extrapolado a estrada. Daí 4h30 da manhã eu decidi levantar, porque realmente não tava conseguindo dormir. Eis que estava muito escuro e ele estava quase chegando na minha área. E lá do outro lado também, invadindo lavouras. Gente, tava numa extensão assim, que tava maior que o rio Taquari. Eu fiquei assustada com aquilo, a água vindo, sabe? Vindo, e barulho, e árvores rolando. E um negócio muito esquisito. Lá de lá, gente, lá de lá o galpão, onde meu irmão, meu pai coloca os maquinários, eles desesperados tirando as coisas, eu só escutei um crete muito forte, sabe? De noite escura, a gente não tinha luz, aí faltou luz, pronto, faltou luz, a gente não via mais nada. E daí nisso foi que o galpão caiu abaixo, assim, nossa, os barulhos aterrorizantes, sabe? Pra gente que não tinha noção e nunca passou por isso, tava um negócio muito estranho. Aí demorou pra ficar dia, eu fui pra lá ver, eles passaram por sufoco, tinha gente ajudando, porque a gente já tinha colocado, eu tinha ajudado um pouquinho. Na segunda de noite as coisas pra cima, gente. Mas do pra cima, a água já tinha vindo. E do pra cima colocaram mais pra cima e já tava indo lá no mais pra cima. Inclusive as caminhonetes deles quase foram embora, tava assim, gente. Eu não consegui gravar nessa hora. Eu gravei na outra hora, que era quase de tarde, era logo depois do almoço, do meio-dia.
E ela subiu novamente quase até onde ela estava às 5 da manhã, que foi o auge. Mas mesmo assim ela subiu mais que isso. Então lá no galpão foi muita coisa embora, foi salvado muita coisa e teve muita gente que ajudou. Tipo meu pai, meu irmão foram heróis de tirar as coisas de lá. Passaram por sufoco. Não tinha mais como ir para o centro da cidade. Meu pai estava quase infartando. E lá do outro lado aquela sanga aumentando também. E a gente tava aqui, aqui é todo mundo em família, sabe? É tudo da mesma família, e a gente ia pra lá, eu ia pra lá pra não ficar sozinha aqui com o hotel, mas a gente não tinha noção do perigo, gente. Ai, como não? A gente nunca tinha passado por isso, a gente não sabia que poderia, por exemplo, acontecer deslizamentos, como aconteceram vários, e esses deslizamentos ir para sangas e para os arroios e vir com tudo pra baixo, e levando coisa. Aqui não aconteceu, por isso que não entrou dentro de casa, entrou na área, entrou no muro, tive que sair de casa, já vou contar. E lá na outra sanga, lá da minha tia, veio 2 deslizamentos enormes para baixo. O primeiro, baixou a sanga, a gente foi lá, nossa, olha que como a gente não passa pela situação, quando a gente tá com a cabeça assim, a gente não sabe o que fazer, tanta coisa que a gente fica assim, ó. Baixou a sanga, aí vamos lá ver. A gente foi lá perto, de repente, né, começou a descer uma correnteza forte, com uma água muito suja, e pau, e coisa, e pedra. Eu disse, corre que tá vindo, né. Meu irmão tava com o trator lá, fez a hora de tirar o trator e a gente veio correndo e saiu. E nisso a gente viu que veio um deslizamento com árvore, com tudo já pra baixo assim. E a casa da minha tia foi completamente invadida, o galpãozinho que ela tem do lado também. Nossa, foi assim, foi assustador. Nisso, o carro dela saiu da garagem, que tava na garagem, também não tinha mais como tirar, gente. Não tem, isso não vem avisar. Ai, por que vocês não tiraram as coisas, gente? A sorte é que quando eu postei os vídeos sobre a enchente bem resumido, na época, assim, eu não fazia muito vídeo. Eu evitava fazer vídeo, eu tinha muito medo de julgamento. Hoje em dia, eu faria de tudo, mostrava tudo. Mas não foi. Tomara que eu não precise nunca mais fazer isso. Porque não tiraram as coisas? Gente, os deslizamentos, eles não avisam quando eles vão vir. Aconteceu muito aqui pra nós, nesses arroiozinhos, nessa sangue. Imagina lá no Rio Forqueta, no Rio Taquari, tô falando da minha realidade aqui. Deslizamentos enormes pra dentro do rio. Ele tava ali baixinho, de repente, vem com tudo, não avisa, gente, não avisa. Por que vocês não tiraram as coisas? Seria fácil, então tinha salvado escolas, hospitais, era só carregar as escolas, os hospitais nas costas, que não tinha invadido. Isso não existe, gente, isso não existe. Enfim, e o que acontece? Invadiu a casa da minha tia, levou carro, levou moto pra lá, sabe? E ela tinha na garagem muito vidro, então era muito perigoso. Quando ela levantou de manhã e já tinha correnteza dentro, ela não tinha mais como ir, gente. Os cacos de vidro vinham com tudo. Isso não tem aviso prévio, ninguém tinha essa informação. Pra vocês terem uma noção, aqui em uma semana choveu 1014 milímetros aqui no meu município. Ai, é mentira. Tá bom, é mentira. Então, quem quiser acreditar, acredita. Sabe por que eu fico na defensiva? Porque as pessoas têm a mania de não acreditar na gente, sabe? A gente que passa pelas coisas, mas tá tudo bem. É o meu jeito de falar. Eu gosto de me perguntar e de me responder. Porque até eu, se me falasse, talvez eu ia dizer, nossa, que horror, isso não existe. Mas existiu. E aconteceu isso. Então tô deixando o máximo de imagens e vídeos que eu tô catando aqui. E aconteceu, né? E por que não entrou na minha casa? Porque o rio fez uma curva, né? Aqui ele tem uma curva. Então, ao invés de vir reto aqui, ele fez uma curva, entrou assim e entrou pra lá, né? Eu tive essa sorte, no caso, também. E a gente tava aqui enviada, era água pra tudo quanto é lado, a gente não tinha como sair. Daí, de tarde, eu tava aqui com meu filho e com mais uma criança da vizinha ali, né? Pra eles ficarem juntos, pra acalmarem eles, né? Nem no momento eu fiz o meu filho ficar com medo. Nossa, em nenhum momento fiz o meu filho... Mãe, que jeito tanta água assim, e coisa. Aí eu dizia, é muita chuva, logo vai passar. Sabe, eu não passei esse medo pra ele. E daí o arroio começou a subir de novo, como eu estava de manhã no auge. Começou a subir, e nós estávamos aqui. De repente eu escutei um estouro lá de lá. E eu só olhei pra lá, tinha uma cachoeira, assim. Daí eu pensei, não, tem as crianças aqui, vou esperar um pouquinho, não parava de chover. Assim que amenizou um pouco, eu fui pra lá, eu fui ver. Aí realmente a cachoeira estava passando por cima da casa da minha tia, e me contaram o que aconteceu. Veio outro deslizamento, e um barulho, estouro enorme. E era só gente subindo, que aqui tem um potreiro, que era da falecida nona, do nono, potreiro assim de moro, bem bonito inclusive. Saíram correndo pra cima, porque nesse deslizamento, foi um deslizamento de uma plantação de eucalipto. O meu irmão disse que via tora assim, ó, pulando não sei quantos metros de altura. A sorte que isso que veio foi parando um pouquinho de cada lugar, sabe? Essa sangue, ela nasce 2 quilômetros pra cima, mais ou menos. Então, parou ali atrás da casa da minha tia, tudo. Porque se esse deslizamento que veio até aqui, né, alguns foram parando, depois no outro dia eu fui ver pra cima, era um monte de tora, era cargas e cargas de tora de eucalipto. Parou atrás da casa da minha tia,
E se esse deslizamento tivesse ido, ia pro, né, ali onde, no galpão, onde se encontra com esse arroio que passa aqui, teria pegado o resto da barraca, a gente chama de barraca, mas é galpão, do meu irmão junto, e logo de lá no asfalto tem uma ponte, e ele ia trancar naquela ponte, e quando estourasse, não sei o que ia sobrar das pessoas lá para baixo. A sorte é que parou tudo ali. Eles ficaram com umas 3 cargas de lenha ali, mais ou menos. Então, o negócio foi bem assustador. Essa hora ali eu não vi. O primeiro eu vi, esse segundo ali não vi, mas pelo que me contaram, pelo barulho que eu escutei daqui, o negócio foi muito assustador. E a gente não tinha ideia de que isso poderia acontecer. A gente nunca passou por isso. O arroio ia subindo, tudo bem. A gente ficava de olho. Agora, vir deslizamento e vir tudo de uma vez, eu não sabia mais. Eu tava me segurando, eu não queria mais ficar aqui nessa coisa. Eu não queria mais. O meu irmão disse, calma que quando baixar, eu pego o trator e levo você... o trator e atravesso vocês na enchente. Só que nisso a gente tem medo, porque vai que cava um buraco, vai que isso, vai aquilo. Não, ele foi antes ver. E depois, então, eu peguei coberta, peguei roupa, peguei umas comidas, joguei na concha do trator, peguei meu filho. Aí nós fomos, peguei a priminha do Theo também, ele atravessou nós e nós fomos lá pro salão da comunidade. Porque eu fiquei imaginando, se acontecer um deslizamento nesse arroio, eu sei que é mais difícil, eu conheço ele, eu sei até onde ele nasce, uns quilômetros pra cima. Eu conheço, me criei aqui, eu conheço. Mas eu pensei, se vier um deslizamento desses pra baixo, eu vou correr pra onde? Então a gente saiu de casa, né? Porque o meu irmão atravessou nós com o trator, com umas cobertas, com umas coisas, precariamente, e a gente foi pro salão da comunidade. E a água não baixava, não parava de chover. Uns tios meus ficaram ali. A minha tia da casa também, nós fomos lá pro salão. Sem luz, sem água, sem internet, sem nada, e vinha notícia. Eu lembro da primeira notícia que eu chorei. Foi de um caso que aconteceu em Roca Salles. De uma família que veio um deslizamento, disse que levou chiqueirão, levou família, levou todo mundo assim, ó, pra dentro do rio. Eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente escutava a notícia pelo rádio, sabe? E a gente ficou lá no salão. Meu pai e meu irmão vinham todos os dias, que eles moram no centro, não, né? A gente aqui é interior, mais perto do centro. Mesmo assim, tinha dado deslizamento ali nos asfaltos, gente, tanto de deslizamento que deu, tanto de deslizamento que deu. E eles atravessavam pelos matos para poder vir, porque tinha ainda algumas coisas amarradas ali perto do galpão que eles queriam salvar, e assim que baixasse, eles queriam salvar, só que não dava mais para vir para cá. Porque a estrada virou arroio. Fez um valo de quase 2 metros de fundura para baixo, assim, e virou arroio. Os arroios, a sanga não era mais nos seus lugares, eram nas estradas, e não tinha mais acesso de volta. Então, só que eles vinham, daí a gente ficava ali no salão, a gente se passava, a gente fazia um almoço, vinha gente com doação, veio o CRAS, levou, eu precisava de material de higiene que não tinha juntado, eles levaram pra gente, deram um jeito, apesar das estradas estar trancadas, eles deram prioridade para destrancar os asfaltos ali, assim que eles conseguiram acesso, eles vieram com máquina, 4 dias depois, eles deram prioridade para aqui, eu acho que sim, porque aqui é uma comunidade que tem muito rio, sangas e arroios e muitas pontes, é uma comunidade cheia disso aqui, então eu acho que foi a mais atingida do nosso município, tenho certeza absoluta disso. E eu consegui acesso de volta para casa bem precário na sexta-feira e não parava de chover. Não parava de chover, gente. Vocês não têm noção, choveu até no sábado. Aí eu consegui acesso de volta para casa, eu tava num processo de reforma, minha casa parecia que tava pior que um paiol, mofada. Gente, tava terrível. Não tinha água, não tinha luz, não tinha internet e eu esquecia de gravar os vídeos. Eu conseguia carregar o meu celular, porque dá pra carregar no carro, meu pai emprestava a caminhonete. Lá no salão, na primeira noite, a gente dormiu em cima de umas mesas duras. Daí, na segunda noite, conseguimos uns colchões, mas eu fui dormir dentro do caminhão do meu irmão, né? Que ele levou pra lá, porque tava ali no galpão e eles conseguiram alguma coisa indo levar lá pro salão, sabe? Pra tirar daqui desse coisa arada toda. Então, a gente ficou lá por um tempo e 4 dias depois eu voltei pra casa, fiz as minhas coisas, peguei água do rio pra fazer tudo, pra lavar roupa, pra limpar, o meu freezer tava todo descongelado e assim a gente foi vivendo 15 dias sem luz. 18 dias sem internet e uns 20 dias sem água, né? Mas a gente tinha apoio, as pessoas levavam, tá? Não faltou nada, tá tudo ok. Mas a gente ia se virando com o que dava. Os canos da nossa comunidade, que aqui é poço artesiano, né? Estavam todos quebrados devido a isso. Digo, aqui tem muito arroio, tem muita pontezinha, tem muito isso. Então tava todos quebrados, demorou um pouquinho pra ajeitar, faz parte. A gente ia se virando com o que a gente podia. Eu reciclei água da chuva, pegava água do arroio. Fato histórico, gente, nunca aconteceu. A minha nona, falecida nona, quem viu meus stories lá no Facebook vai entender que eu mostrei a festinha logo ali. Ela nunca ouviu falar disso. Eu acho que se ela tava viva, querida, não sei se ela ia sobreviver. Porque o negócio foi tenso. Daí eu fico imaginando, né? Onde tem rio de verdade ali, como é que foi o negócio. A gente vinha as notícias. E foi muito engraçado que depois eu não consegui. Eu tentei dormir uma noite em casa e eu não consegui, sabe? Porque eles tentaram arrumar aqui, tirar as pedras, dragar um pouco o rio, sabe? E daí vinha outra chuvarada por cima. E uma noite eu tentei ficar em casa, era só barulho de pedra rolando. E isso me ativou a crise de ansiedade de volta. Aí eu fui dormir por 2, 3 noites lá na mãe.
né? Não conseguia dormir mais em casa, isso me gerou um certo trauma, principalmente pelo barulho das pedras. E depois aconteceu do fato de novo, deles virem ajeitar, e deu outra chuvarada, e foi a noite inteira um barulho assustador de pedras rolando, e eu passei mal em casa, mas enfim, né? Acontece, hoje em dia eu já tô bem mais tranquila, só que a gente sempre fica alerta quando começa a subir, porque depois disso mudou muita coisa, as árvores foram embora, mudou muita coisa, e antes ele aumentava e baixava fácil esse arroio, hoje em dia, nossa, ele aumenta muito fácil. Se chover bem espaçado, ok, né, vai, levanta e abaixa, mas agora se der aquelas chuvaradas intensas de 1 hora, ele faz... Então a gente tá sempre de olho. Nunca aconteceu, foi um único fato, e a gente espera que seja um único fato, e a gente espera também que todos... Gente, vocês não têm noção, não têm noção. Só quem vive aqui tem um pouco da noção, porque a gente tem noção da nossa bolha, do que foi isso. E eu acho que foi pouco falado, pouco comentado, empresários ajudaram muito, foi o povo pelo povo, foi... Só que assim, eu acho que... eu teria um estado inteiro para reconstruir, o negócio foi tenso. Onde não tem rio, muito arroio, foi muito deslizamento, foi muito tudo. Se continuasse assim mais um dia, simplesmente o Rio Grande do Sul ia derreter assim, ia cair todos os morros, eu não sei se ia sobrar história. Mas é isso que eu consigo falar no momento, e eu espero nunca mais acontecer. E que pena que eu não fiz mais vídeo falando como é que foi, meus dias fora de casa, que eu tive que voltar depois, e coisas assim, e mesmo num lugar que a gente nunca esperava por isso. Mas fica a curiosidade, ai, tu tem medo. Agora eu digo que eu não tenho mais tanto medo, mas toda vez que começa quase a chegar na estrada, acabou, né? Já não tem mais sossego, já não tem mais paz. E mesmo sabendo que é muito difícil de entrar aqui dentro de casa, e provavelmente não vai, não entrou daquela vez e podia subir mais um tanto e não ia entrar, ele ia continuar fazendo a curva. É assustador pelo fato de que quem mora mais pra baixo, né? Porque um fato que eu não comentei aqui, começou dia 30 de abril. Então foi enchendo os arroios e os riozinhos e a sanga dos municípios que não tem rio, e isso ia desaguando nos arroios maiores, e dos arroios maiores ia tudo por Rio Taquari, ou por Rio Forqueta. Então lá chegou mais tarde, um pouquinho mais tarde. Então depois do Rio Taquari, que foi para outro rio, que passa lá para a região metropolitana, chegou 5 dias depois. Então aconteceu, ai, foi isso, foi aquilo, não, foi o excesso de chuva, toda a nossa água daqui foi desaguar lá para a região metropolitana, né? Aí teria que vir falar com mais propriedade do assunto, mas resumindo, a bruto modo é isso. Se tiver alguma curiosidade, quem sabe eu posto bastante lá no Facebook, quem sabe eu faço um vídeo mais curto pro Face, esse tipo de coisa, né? E a gente vai conversando porque é importante falar, as pessoas ficam curiosas, eu também ficaria. Até para ter como registro do que aconteceu, porque eu fui pulando espaçadamente, postando espaçadamente, e eu acho que ficou muita coisa de falar.